Oiê! Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Estamos aqui. Oi, Cibele. Oi, Jéssica. Convidando as pessoas aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Convida também, clica aí no aviãozinho e encaminha para alguém que você acredita que possa ser beneficiado por esse tema. Fabiana, Eunice, Sara, Juliano já chegou, já te chamo, meu amigo. Dona Elza, William. Isso aí. Recebeu aí o convite, Ju? Oiê! Oiê! Tudo bem? E aí, você tá me enxergando bem? Eu tô te enxergando bem. Ah, então tá bom, tá bom. Que bom que tá funcionando, que eu Funcionando. não tô tão branco como da última vez. É isso aí. Muito bem. Você tá empolgado aí na parte visual aí, né? Tá de cabelo Ah, tem que novo acertar, também? né, amor? Agora tem que acertar. Tá de cabelo novo também? Não, o cabelo tá penteado só. Ah, então tá certo. Muito bem, muito bem. Oi, gente, boa noite. Para quem eu não falei boa noite aí, que a gente estava ajeitando aqui, eu estava mandando convite para várias pessoas. Boa noite para todo mundo que está aqui. Boa Hoje, noite, boa noite. hoje mais uma vez um tema aí bem legal, hein? Bem importante aí. Acredito que vai contribuir bastante para muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa aí que traz muitos conflitos e muito sofrimento para muita gente, né? Pelo que envolve, por tudo que isso envolve, né? Tanto na origem quanto nos efeitos. Juliano Gazola, meu amigo. Vou deixar você falar bastante, porque você sabe, eu falei, gente, para eles. Eles estão batendo nas minhas feridas, mas tá tudo bem. Se as feridas servem para alguma coisa, é para ajudar a gente a ter clareza, consciência, e aí depois ajudar outras pessoas, inclusive, né? Através daquilo que a gente aprendeu. Mas então, né, da onde que vem essa masculinidade aí das minhas coleguinhas? Das minhas, Coleguinhas. de mim, né? Não, De coleguinhas. primeiro, antes de mais nada, né, uma boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Esse projeto, né, não deixa para nós, é um projeto maravilhoso, só tem o intuito aí de fazer com que as pessoas sejam mais fortes, né, que o ser humano esteja mais preparado para enfrentar essas litos, né, porque a gente, ao longo da nossa jornada, Érica e amigos, nós temos um caminho, né, um bom
monte aí de conflitos para solucionar. E eu estava aqui agora, né? Agora nós estamos aí com 9h10, mas eu estava atendendo até agora há pouco, coisa de minutos atrás, e inclusive atendendo uma executiva que desde que se conhece por gente é o homem da casa, é a pessoa que comanda, e ao mesmo tempo ela é a força da casa, ela é a mãe de todos. E isso acarreta vários problemas, né? Isso acarreta vários problemas. Eu não vou entrar hoje, a live aqui é para falar dessas origens da mulher masculina, e, né, perdão ainda para a galera que acha que a gente quis polemizar. E não, eu tenho percebido nos meus atendimentos já se vão aí perto de 5.000 horas de atendimento de bioliderança, que é uma coisa muito comum, infelizmente, quando as mulheres, de alguma forma, elas passam a ter comportamentos mais masculinos, mas muitas vezes não é porque ela quer, não é porque só é da natureza dela, e sim de uma forma, de um contexto, né? Principalmente as mulheres que são casadas, que elas, é a história delas que está em jogo também, mas também contemplam, Érica, a história dos maridos. E essa mescla entre as duas pessoas, o que acontece com essas pessoas, direciona o comportamento já oriundo das heranças familiares. Então, hoje, esse conteúdo, né, trazer esse conteúdo provocativo, por que não dizer, da mulher masculina, com o intuito de mostrar, olha, existe um porquê, existe uma condução para que esta mulher ela passe a ser mais feminina, ela passe a também querer ser mais feminina, né? Isso, esse conteúdo é muito atrativo, porque é o que a gente está vendo, né? Hoje em dia, Érica, a gente vê a mulher no esporte, a mulher que é mulher, mas joga nos homens, ou o homem que joga no lado feminino. Ou seja, tem muito pano para manga hoje, né, Érica? Tem. Haja manga, porque pano tem bastante aí pra gente trocar de figurinha. Mais uma vez, lembrando que o bate-papo aqui é aberto, então vocês são participantes da conversa, né? Usem aí a caixinha de pergunta, usem os comentários, a gente vai deixar aberto aqui para que vocês possam participar com a gente. Isso é uma coisa muito comum, traz muito sofrimento, muitas vezes inconsciente esse sofrimento, muitas vezes quem está aqui nunca nem ouviu falar, né, desse termo mulher masculina ou mulher viril, homem emasculado, que é um outro, né, você falou aí justamente de que não é uma coisa que é unilateral, isso é uma coisa bilateral e, consequentemente, acaba acontecendo, né, de ser um casal, essa mulher mais viril com um homem mais emasculado. Isso é resultado, né, de uma série de conflitos, então é uma coisa que tem raízes muito profundas, e limpa-se, então, aqui todo o viés de preconceito, né? Lembrando sempre, gente, que o nosso olhar terapêutico, de desenvolvimento humano, é sempre livre de julgamento. Não há julgamento e não pode haver julgamento quando a gente está falando de uma busca do encontro desse conflito para resolução, né? Quem somos nós aí para olhar para a história de alguém numa postura de autoridade? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, que a única vez que um ser humano pode olhar um outro de cima para baixo é só se for para estender a mão para ajudar esse a se levantar. É a única condição, né? Então, é polêmico o assunto? Claro que é, só que é justamente para limpar essa polêmica de julgamento que a gente está aqui de coração aberto, trazendo luz de consciência através dos nossos conhecimentos, para ajudar cada um que enfrenta essa dor, esse conflito, de uma maneira muito saudável, né, e honesta consigo mesmo. Quando a gente
parte para essas questões, é muito comum que as pessoas misturem isso com a questão da sexualidade, né, Juliana? E claro que a sexualidade também é uma das áreas que vai sofrer, né, talvez com esse conflito, mas não só, vai muito além disso. E é justamente por isso que talvez demore para as pessoas perceberem que isso é um conflito. Muita gente está em conflito ativo e nem sabe que isso é um conflito, até perceber as demandas que isso vai trazer, né, de prejuízo aí nas relações, no trabalho e tudo mais. Mas então, né, vamos aí abrindo o tema. E nada mais importante, então, de que a gente tenha um entendimento inicial de quais podem ser as origens, né? De onde isso pode surgir. E depois, durante a conversa, tenho certeza que muita gente vai se identificar. Vamos lá, né? Até pedir para a galera, para quem puder aí, enviar esse aviãozinho aí do Instagram para todo mundo, manda lá o link para o WhatsApp, porque eu tenho certeza, gente, que quando a Érica usa esse termo conflito, né, é algo que para mim também já é natural, onde muitas pessoas usam a palavra doença, a gente usa conflito. Eu uso conflito para justificar ou para dar uma nomenclatura que é exatamente isso, né? Para quem assistiu a nossa live as duas últimas lives, né, que nós fizemos do Deixa Para Nós, a gente trilhou ali o caminho da doença, né? Por que uma doença acontece? E, pô, assim, Juliana, mas mulher masculina é uma doença? Sob o ponto de vista da reprogramação biológica, da medicina germânica, sim, é um conflito emocional que esta pessoa teve ao longo da sua jornada. Então, se você acha interessante esse conteúdo, eu sugiro que você encaminhe para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você respeita. Porque quando eu trouxe a bioliderança, Érica, e você provou disso e viu o quanto é importante, os líderes podem fazer muito mais pelas pessoas. O ser humano pode fazer mais, o ser humano pode entregar mais. E será que eu tenho funcionárias que trabalham comigo no dia a dia, que demonstram um comportamento mais masculinizado, mas são mulheres casadas, com filhos, mas ali demonstram um comportamento mais robusto, mais autoritário, mais másculo? Será que eu tenho funcionárias que dividem mais território comigo? Será que elas têm dificuldade de receber uma ordem na empresa, na companhia, no departamento, e onde ocorrem enfrentamentos? Tudo isso são sinais, tudo isso são amostras de que realmente há um sinal, uma pista de um conflito armado, um conflito já oriundo de muito tempo atrás. Então, por isso que esse tema é importante, não com o intuito de polemizar ou com o intuito de, poxa, agora está na moda, mas pelo contrário, um gestor pode fazer perguntas certas, Érica, e galera que está assistindo. Um gestor pode ser inteligente ao ponto de transformar aquela pergunta em algo libertador, em algo que pode resolver o conflito. Hoje, depois eu entro nesse assunto de alguns atendimentos de hoje, mas dos 4 atendimentos no dia, 90%, 70% tivemos episódios de as mulheres da casa, as mulheres da vida dessas famílias tiveram que ser homens da casa. Então, mande aí um aviãozinho para a galera, chame, porque eu tenho certeza que pode ajudar você a entender o vizinho, o funcionário, a irmã, a mãe, parentes, e onde você pode fazer perguntas interessantes para que essas pessoas saiam, se libertem desses conflitos. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que vivem o conflito de uma mulher ser mais masculina, talvez ela nem quisesse ter essa vida, talvez ela quisesse sim ter uma vida com o seu lado feminino bem explorado. O lado não só da sexualidade, mas sim de todo o romantismo, de toda a leveza que é você explorar o seu feminino.
Isso sem falar, né, Érica, eu nem vou chegar lá ainda, não vou bater tão pesado assim, dos conflitos biológicos, quais são as doenças efetivas nos órgãos que uma mulher pode ter ao se ver enxergar aí, durante a sua vida, a ser mais masculina. Então, dando início, o primeiro passo, as origens, da onde começa, a gente não pode deixar jamais de falar, Érica, das nossas heranças sistêmicas, ou seja, quando a gente tem comportamentos mais masculinos em uma mulher que nasceu feminina, nasceu com os órgãos genitais femininos, com útero, ovário, trompas, seios, que foi planejada de repente, que foi planejada para ser uma menina, mas nós devemos olhar sempre na origem. Quais são os antepassados? Quais são a ancestralidade daquela família? Porque o que nós temos percebido, o que eu tenho percebido ao longo dos atendimentos e das literaturas, né, mais uma coisa importante que a gente tem que sempre destinar, né, não deixar de falar, que as literaturas elas nos ajudam a entender por que as coisas acontecem e, obviamente, a prática, os exemplos diários. E o que eu tenho visto com muita frequência, Érica e galera que está aí assistindo, né, é sempre um prazer ter vocês. Até estou vendo aqui que está a Juliana lá de Curitiba. Eu a batizei aqui no meu coração como a minha coach de felicidade. Talvez são poucas pessoas na vida que eu conheço que, quando falam, ela vem de felicidade. Então, um beijo para você, Ju. E é sempre um prazer ter você perto. E quando a gente pega a ancestralidade, quando eu me refiro assim, eu tenho percebido que muitas mulheres ao longo da vida, ou seja, bisavós, avós, a nossa mãe e nós mesmos, são muitas mulheres que tiveram que ser fortes, Érica, ao longo da sua jornada. Então, as mulheres masculinas, então hoje, de repente, eu sou uma mulher mais masculina. É muito provável que eu estou honrando outras mulheres da minha família que tiveram que ser fortes, de enfrentar situações não só de ausência dos masculinos, não só de fragilidade desses masculinos, mas que a vida sim ofereceu grandes encruzilhadas ou abismos, ou que a gente chama aqui de caos, né? Para que essas mulheres passassem a ser mais fortes. Então, essa jornada, essa interpretação sistêmica de que eu preciso ser forte para aguentar, também faz parte dessa rotina de identificação de por que uma mulher é mais masculina. E existe também uma coisa muito interessante, que é o desejo dos pais. Eu tenho notado com muita frequência de que nós temos, eu acho que eu não abordei esse assunto, né, Érica, dos 3 sucessos, né? Os 3 sucessos e os 3 fracassos que nós temos na vida. E não entendo, por favor, né, gente, não entendam que é um fracasso já definido, que minha vida vai ser um fracasso. E sim, os fracassos iniciais ou os sucessos iniciais. E dentro da reprogramação biológica, da medicina germânica, o impacto de se eu fui planejado, se eu fui concebido com amor ou com rejeições, vai me gerar um impacto diferente. Além de não ser concebido com amor, não for planejado, e eu nascer de forma não natural, ou seja, de parto cesárea, também tem um outro impacto na minha vida. Assim como se eu não fui planejado, nasci de forma cesariana, ou seja, eu fui tirado dali de dentro, eu tenho um terceiro impacto muito importante, que é eu não tomar o leite. Eu não tomar aquele leite da mãe. Então são 3 fracassos ou sucessos que eu tenho na minha vida de forma inicial, que também vão me dar a força ou a fraqueza para enfrentar o mundo ao longo da vida. Então só um detalhezinho importante, né?
Porque ontem mesmo atendi uma pessoa que os pais queriam que fosse homem. Os pais eram o primeiro filho, e era já filhos aí na década da idade de 50 anos. Naquela época, o desejo, né, maior era que o filho tivesse um filho homem para trabalhar ali na propriedade do pai. E sistemicamente, né, as coisas aconteceram para vir uma mulher. E esse pai e essa mãe, ao longo dessa jornada pós-nascimento, tiveram tratativas, conduções, educação. O pai, principalmente, a tratava como homem da casa. O pai tratava aquela filha como um homem. Na ordenação, nas tarefas diárias junto à propriedade. E uma incrível, né? E uma coisa que fortalece muito, Érica e pessoal que está aí assistindo, a educação dos nossos filhos, como nós iremos nos comportar de mais masculinos ou femininos, também passa muito. E agora um recado muito importante para quem é pai, para quem é mãe. Livre de preconceitos, obviamente, mas a condução de como que um filho, ou como, agora que nós estamos falando da mulher masculina, mas como que uma filha olha para cima, né, porque os filhos olham para cima, e enxergam no seu lar qual é a condução do pai e da mãe, qual é a tratativa, como que esse pai trata a sua mãe, como que essa mulher, a mãe, trata o seu marido, pai dessa menina. E aí quando você pega uma menina que ao longo da sua jornada assiste a mãe sendo o homem da casa, assiste a mãe conduzindo essa residência, a mãe definindo os padrões, a mãe marcando o território, não porque também ela deseja isso, mas porque na história dessa família as mulheres sempre foram mais fortes. Aquela criança, aquela menina, Érica e pessoal, ela vai seguir os padrões. Existe uma repetição sistêmica. Existe um conceito de honraria. Eu começo a honrar. Então, para honrar essa família, para eu pertencer a essa família, que é uma outra lei muito importante do conceito sistêmico, para pertencer a este lugar, eu preciso ser leal à minha mãe, que age e tem um comportamento mais masculino. Então, é muita coisa importante, Érica, para a gente falar assim, poxa, a mulher masculina é porque está na moda, porque hoje a mulher tem o seu lugar, ela conquista todo o mercado, ela tem que ganhar igual ao homem. Isso é normal, vai acontecer. O desenvolvimento do ser humano como um todo, mas é óbvio que existe um gap ainda em termos de remuneração, essas coisas a gente precisa entrar nesse detalhe, mas o comportamento masculino ele tem uma explicação. Uma outra coisa que eu tenho percebido também, e aí, para quem é casado aí que está assistindo a gente, é muito importante que vocês prestem atenção. Vou dar um exemplo aqui, né? Você pega um casal onde o homem é o masculino da casa, a mulher é o feminino, independente das tarefas do lar, né? Porque isso é uma coisa que não faz sentido, né? O homem ele tem total condições de zelar pela casa da mesma maneira que uma mulher zela pela casa. Inclusive vai sobrar mais tempo para namorar, né? Cada um ser o seu masculino e cada um ser o seu feminino. Mas um exemplo, Érica, quando a mulher passa também a ter que ser mais masculina, do nada, de repente, ela passa a ter que atuar de forma mais máscula. Olha que interessante. Você tem lá um casal onde esse homem é o provedor, ajuda mais na remuneração, mas do nada, né, a pandemia mostrou muito isso, do nada esta pessoa é demitida. Este homem da casa, ele é demitido. A referência financeira, a referência de segurança, ela passa a ficar debilitada. Esse homem passa 1 mês em casa, 2 meses, 3 meses. No 3º mês, essa mulher, a dona da casa, porque sistemicamente a dona da casa é a mulher, isto invariavelmente, quem manda na residência, no lar, na condução desse lar,
é o feminino, mas ela chega para esse homem e fala, viu, eu acho que agora você dá uma ajudinha aí, né? Arruma isso, arruma aquilo, dá uma mão aqui. E aí, passados 7, 8 meses de desemprego, este homem passa a fazer tarefas mais femininas, ditas do zelo do lar. E é impressionante como a ordem começa a se inverter. Essa mulher passa a ser mais masculina, porque ela trabalha fora, ela ganha o seu dinheiro. E este homem passa a agir ou conduzir a sua vida de forma mais zelosa, mais feminina. E é impressionante que até os níveis de testosterona desse homem, ao longo dessa jornada de desemprego, de me sinto menos homem, os níveis de testosterona desse homem reduzem. E para compensar, onde há uma compensação, essa mulher olha para aquele homem e fala, não, fica tranquilo, nós temos um ao outro, conte comigo, nós vamos superar. Que é uma postura que até então se espera muito do masculino, que na verdade é óbvio, né? A gente espera sempre, né? Para quem é homem e está assistindo a gente aí. Até agora eu vi que está minha prima Meline lá de Horizontina, lá, acupunturista, terapeuta, farmacêutica, meu Deus do céu, talentosíssima. Um beijo para a Meline também. Que se espera essa condução mais masculina do homem, da proteção. Na verdade é essa, o homem. Hoje eu estava falando sobre isso com a minha cliente. O homem da casa, ele tem que oferecer, ele tem que orientar o seu lar para a proteção. A figura masculina é a figura da proteção. E aí essa mulher, nesse exemplo que eu dei do desemprego do homem, ela passa a oferecer a proteção. E muitas vezes, né, conforme esse desemprego continua, esse comportamento de, olha, agora você tem que me ajudar em casa. E passados 8, 10 meses de desemprego, não é nada incomum você ver o homem fazendo tarefas que até então era a mulher que fazia. Ajoelhado lá no chão do banheiro, esfregando com a escovinha de dente o tal do azulejo, do rejunte. Ou tarefas mais femininas, como dobrar a roupa dos filhos, dobrar bonitinho, de cada cor, com a sensibilidade, com a gentileza que uma mulher tem. Então, muitas vezes, a origem da mulher masculina é das heranças sistêmicas, por lealdade. Mas outras, Érica e pessoal, é por forças de um caos momentâneo onde este homem da casa não é mais o meu homem, ele passa por um período de dificuldades, onde eu tenho que assumir e crescer. Como todo amor de mulher, né? A mulher ela é fantástica para isso, porque ela expande o seu amor de uma forma muito mais generosa do que o homem. Então esse é um gostinho aí, Érica, de onde vem a origem da mulher mais masculina, né? Não sei se eu não consigo acompanhar os seus comentários e tal. O que você acha? É por aí? Como você vê também, Érica? Me dá a tua opinião. O que você tem passado, enfrentado nessa travessia aí? Bom, eu já contei aqui algumas vezes que eu descobri isso na minha história, né? Que o quanto eu carregava uma masculinidade muito forte, aí uma virilidade muito grande no perfil das mulheres da minha família. E consequentemente a isso, né? Eu tenho atendido pessoas com essa característica, né? Trazendo para a realidade dos atendimentos mulheres muito fortes, aparentemente, né? Com garra profissional, com posições, inclusive, né? Como você falou aí, dentro do mercado de trabalho, a mulher vem ocupando cada vez mais cenários que antigamente eram praticamente considerados impossíveis, né? Então, bancos de faculdade que antigamente era muito desafiador. As mulheres muitas vezes estudavam já depois de terem casado, de terem filhos, e aí elas iam buscar uma carreira, muitas por necessidade mesmo, por essa questão de sobrevivência financeira, né? O mercado de trabalho mudou muito também, né? As exigências
aumentaram bastante ao longo dos anos. E eu venho da profissão da enfermagem, que é uma profissão majoritariamente feminina. Em 2016 foi realizado, por exemplo, um perfil profissionográfico dos profissionais da enfermagem e ele identificou que são mulheres de uma idade média de 40 anos que vêm, né, da necessidade de uma formação técnica para sustento dos lares, né? Nós vemos no Brasil também, agora eu já dentro de uma outra esfera, que é a esfera do empreendedorismo feminino, também uma predominância de mulheres empreendedoras e a grande maior parte delas empreendendo por uma necessidade de sobrevivência financeira. Nos lares onde elas estão, 40% dos lares do Brasil hoje são mantidos exclusivamente por mulheres e nos demais 60% existe uma contribuição ativa da mulher também muito grande, né? Falando do cenário, mas trazendo isso para a experiência, né? E fazendo um link com tudo isso que você falou, o que a gente vê hoje, o que a gente colhe hoje são resultados de uma cultura que vem sendo trabalhada, né? Buscando-se consciência. A gente olhar 30 anos atrás, quem que fazia terapia para entender conflito, né? Muito raro, bem raro, né? Mas não quer dizer que os conflitos não existiam, eles sempre existiram. Então, hoje a gente tem conseguido enxergar um pouco mais, né? Com um pouco mais de clareza, os impactos dos conflitos na nossa vida. E na vida da mulher, de uma mulher, vamos pensar aí, né? Que nos afazeres do lar, com medo, muito medo, né? Vamos pensar lá na mulher do homem das cavernas, né? O homem saía para caçar, né? Para trazer o sustento, mas não existia uma certeza de que esse homem voltaria e muito menos que voltaria com algo para comer. Então, na pirâmide de Maslow, a sobrevivência é a base, né? Lá nas nossas necessidades fisiológicas. Então, o que começou a acontecer com as mães, aquelas mulheres que ficavam lá, né, na expectativa desses homens voltarem com sustento? A necessidade de fazer alguma coisa. Então, elas iam procurar uma comida ali próxima, as frutas, enfim. Depois começou, então, o cultivo de pequenas... né, de hortaliças, enfim, né? O que eu tô querendo falar com tudo isso? Que é muito mais longe do que a gente possa imaginar a raiz de tudo isso. Mas, né, olhando para nós hoje, então, mulheres do nosso tempo, e falando muito sobre, então, o impacto dessa masculinidade nas nossas vidas, nas nossas relações, sobretudo, na nossa maneira de olhar para nós mesmas, que eu acredito que começa tudo aí, né? Uma confusão bem grande entre fragilidade e vulnerabilidade, uma distorção complexa entre quem nós somos e quem nós gostaríamos de ser, e esse gostaríamos gostaríamos por quê? É porque gostaríamos mesmo ou porque a gente se sente pressionada e numa exigência de ser aquilo para atender à expectativa de não sei quem. E aí, né, num relato muito atual de grande parte das pessoas que eu atendo, uma vida anulada, né, dentro de relacionamentos, porque eu nem sou quem eu gostaria de ser. E se eu estou tentando ser qualquer coisa que eu não sou nada. Não sou nada que eu gostaria de ser também, né? Então, a vida vai passando numa crise de identidade que muitas vezes as pessoas não sabem nem identificar onde foi que começou, né? Então, se eu não sei quem sou, o restante fica bem difícil de ser construído. Olha só que interessante, Eric, galera aí que está assistindo. Eu vi que o meu irmão Marcelo Brum, lá de Balneário Camboriú, um irmãozão que eu tenho. A vida me deu 2 irmãos, né? O Everton, lá de Curitiba, que foi o palestrante daquele evento, né? Não sei se tu lembra dele. Uhum.
E o Marcelo aí também, que sempre que eu posso ali contar e ligar para ele, encher o saco dele, é uma base que a gente tem. Mas olha que interessante, para quem é pai que está assistindo, né? Para quem é pai de filha, mãe de filha, né? Quando você pega, né, e encontra um casal que possui filhas de 5, 6, 10 anos, e você vê que esse casal não está em unidade. Até eu vi que a Carla, minha esposa, botou unidade, né? Esse casal não está em unidade. E você percebe que a sequência dessas mulheres, dessa família, ou seja, bisavós, avós, a mãe, são mulheres que sofreram, né? Que permitiram esse sofrimento, que entraram nesse sofrimento, né? Passaram a ter uma vida mais caótica com os homens. E o que eu tenho notado muito é que quando essa mãe, que tem essa filha de 5 ou 6 anos, e essa mãe ela tem a vida que ela escolheu, né? Porque eu sempre falo isso para meus clientes e às vezes as pessoas ficam bravas comigo, né? Cada um tem a vida que merece, mas ela passa a ter esse convívio com esse marido em casa, onde ela se queixa em casa, porque homem não presta, teu pai é isso, teu pai é aquilo, porque homem é tudo igual, porque homem não vale nada. Eu vejo isso aqui nos meus atendimentos, e são atendimentos que as pessoas me procuram para performar mais, para entregar mais resultado, para resolver mais problema. Mas quando essa criança, Érica, ela cresce no ambiente, uma menina, vamos supor que eu tenho uma filha menina, e ela cresce ouvindo a mãe dizendo que homem não presta, que homem não vale nada, que a tua mãe, né, eu como o pão que o diabo amassou na mão desse homem, que são frases muito comuns, infelizmente. Essa criança, essa menina, ela, nesse momento, nessa fase, ela vai também achar que os homens são horríveis. Ela também vai encontrar e se identificar com a mãe por lealdade sistêmica, por honrar aquele sistema familiar, para pertencer àquele sistema. Ela também vai acreditar que homem não presta. E nesse momento começa a interrupção ou o olhar diferente, onde eu me descolo da natureza, como foi concebido. Então veja que eu olhar os homens como os maus da história pode ser sim uma lealdade sistêmica que eu estou honrando de forma inconsciente. Hoje eu tive um caso assim aqui, onde eu tenho uma adolescente, uma menina de 16 anos que ouviu a mãe a vida inteira dizendo que homem não presta. E ela já anotou no código dela que homem não presta. E ela passa já a decidir as suas opções baseado nessa lealdade sistêmica, longe, obviamente, gente, com todo o amor do mundo, livre de preconceitos. Mas como o nosso tema é a origem da mulher masculina, é bom que as pessoas saibam. Então, se você tem a sua residência, a sua esposa, o seu esposo, como que você conduz, né? Então, se eu sou casado com a Carla e passo a vida inteira, eu tenho um filho de 8 e outro de 10, de 7 e 10, eu passo a vida inteira reclamando, falando que a Carla não presta, que ela não serve para nada. Como é que esses meus filhos vão crescer? Eles vão crescer achando que a mulher não presta. E o inverso é totalmente verdadeiro. E vejo a importância que nós temos que passar a mensagem certa, onde nós temos que dar o nosso melhor para mostrar para os nossos filhos que a pessoa que está ao nosso lado tem valor, a pessoa que nós escolhemos na saúde e na doença, né? Que elas tenham... Tá bom, amor? Corrigindo aqui, 7-11. 7-11, 7-11. Nós temos essa escolha, essa é a palavra. Nós temos a escolha.
volto a reforçar, não existe o certo e errado, existe um conflito que não foi resolvido. Existe um conflito emocional de lealdade, honraria, que de uma forma ou de outra, o curso natural do feminino e do masculino foi interrompido. E aí eu crio a oportunidade de eu ter mulheres masculinas já na infância e na adolescência. Então, para a gente despertar essa atenção, né, para a gente despertar que eu posso fazer com que os meus 2 filhos sejam homens maravilhosos, que eles respeitem as mulheres, que eles amem as mulheres. Mas eu também posso, de uma forma super arcaica, fazer com que eles detestem mulheres. Então, as origens de uma mulher masculina. E aí a gente vai entrar agora um pouquinho, Érica, num assunto bem importante, que, poxa, homem não engravida. Ô, Juliano, mas que novidade, não precisa explicar, não precisa desenhar. Mas quando você entende que o comportamento dessa mulher está mais masculino, o corpo pensa da mesma forma. O biológico também caminha, na verdade ele anda junto com o nosso emocional. Se eu digo já que eu sou o homem da casa, eu tenho que manter essa casa, meu corpo vai produzir menos hormônios do que eu preciso do meu feminino. E nós temos alguns órgãos muito sensíveis ao feminino. Você também, como enfermeira, sabe, nós temos o útero, nós temos o ovário, nós temos as trompas, os seios. São todos órgãos relacionados à maternidade, ser mãe, mas também ao feminino. Eu tenho clientes que... mulheres que, por exemplo, não sentem confiança nos seus maridos na parte financeira. Meu marido não para emprego, eu não sinto confiança, como é que eu vou ter filhos com esse marido, com esse homem? E a gente é muito inseguro, eu não consigo ainda ter coragem de engravidar. E quando esse sentimento, esse conflito emocional perdura, quando ele fica mais crônico, olha que incrível, Érica, né? E galera que está assistindo, eu espero que vocês estejam gostando, porque para mim, se deixar falar aqui, né, Érica, eu vou engatando. Mas essa mulher, né, essa fêmea do lar, como ela sente uma absurda falta de confiança apenas na questão financeira desse homem, não lhe encoraja de ter filhos com ele. Mas ela não quer acabar com o casamento, mas ela não sente confiança em ter filhos com ele. E aí você explica, aí você entende como que de repente eu tenho cistos no ovário, como eu tenho uma endometriose. E você começa a pensar, opa, mas o homem não engravida. Então se eu me sinto, eu posso ter comportamento mais masculino porque eu não sinto confiança no meu marido que ele não ganha o suficiente para ter filhos. Aí eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que compensar esse lado financeiro e ao mesmo tempo eu não tenho uma confiança naquele homem de ser provedor da casa. Eu posso não deixar de ser feminina, mas eu passo a ter olhos que até então eram olhares masculinos, como ser provedor, garantir o sustento desse lar, garantir a proteção desse lar. E aí você começa a entender, e eu espero que eu tenha passado isso para vocês, de muitas vezes o estar casado, você viver com alguém, você é feminina ao longo da sua vida, mas de repente do nada você passa a ter comportamentos que a vida vai conduzindo. Essa condução que vem acarretada de conflitos emocionais fazem ou direcionam para que eu seja uma mulher mais masculinizada. E obviamente, né, uma outra coisa muito importante que também acontece, que é essa ausência, né, quando eu tenho uma criação com a ausência do feminino. Uma mãe que trabalha muito fora,
a sua filha não acompanha, né? A filha não acompanha os hábitos femininos da casa, isso também acontece demais. E você acaba tendo uma relação mais masculina de presença na casa. Então, além da sociedade ter essa competitividade que subiu muito, que você citou, nós temos sérios conflitos biológicos que podem acontecer com um órgão, com um corpo feminino, por ela ter que, por sistemicamente ou por forças de caos e conflitos emocionais no lar, sofrer conflitos biológicos oriundos de ter que ser mais masculina. Então veja quanta coisa, quanto assunto. Né? Você pegar hoje os órgãos muito femininos, né? Os órgãos que são da mulher, né? Seios, ovário, trompa, útero, silhueta também. Eu tenho casos de mulheres mais masculinas que naquela família só se tiveram mulheres fortes para aguentar o tranco, mas também tiveram que, as mulheres, além de fortes, tinham que ter corpos grandes, acima do peso, para mostrar força. E aí você começa a entender que são gerações e gerações de mulheres que são fortes, masculinizadas e acima do peso. Porque elas tiveram que aguentar uma carga superior ao longo da sua jornada. Então veja, Érica, aqui tem coisa, né? Você foi falando aí, claro, tem muita coisa, mas eu vou citar algumas questões aqui que eu já trabalhei, que são muito comuns também, que eu gostaria de compartilhar aqui. Uma situação que me chamou a atenção, inclusive, é de uma mulher que, né, há bastante tempo tentava engravidar. E aí, né, na época, no início do processo, eu perguntei para ela como era o relacionamento dela com a mãe, como foi, se ela sabia como tinha sido, né, a gravidez da mãe, quando a mãe ficou grávida dela, como era ela enquanto criança. E ela falou que muitas vezes ela falou, quando ela era nova, que ela nunca ia ter filho, que ela não queria ter filho, porque ela tinha medo de ser uma mãe como a mãe dela foi para ela, né? Um trauma grande aí de relacionamento com a mãe, e que ela gostaria muito de ter sido o irmão dela, porque o irmão recebia carinho e atenção da mãe, mas ela não, né? Então, ao longo da vida, inclusive isso aconteceu, isso que você acabou de mencionar, uma pessoa que desenvolveu um aumento de peso, né? Uma desconfiguração do belo feminino, né? Uma aversão, por exemplo, pelas vaidades comum à mãe, como um protesto emocional, né? No sentido de buscar esse afeto, esse amor que ficou ali sentido como não oferecido. Uma outra questão, né, que também me chama bastante atenção e que se repete bastante é da criação de meninas, pais de meninas, como você falou, que falam assim, não dependam de homens, sejam autossuficientes, não sejam submissas, não dependam financeiramente de homens, né? E muitas vezes essas meninas escutam isso numa fase de maturidade emocional muito precoce, e a configuração que isso gera ao longo da vida profissional, inclusive agora falando enquanto gestora, essas mulheres ficam extremamente masculinizadas, uma grande dificuldade de liderança, inclusive, do masculino, porque aí não é para depender de homem, então eu não vou aceitar que me mandem, que me digam o que eu faço, enfim, né? E uma outra questão, uma última outra questão aqui também, que é a questão de desejar, atender o desejo de ser um homem, um filho homem. Então, isso que você falou ali no começo, né? Quando a primogênita é uma mulher e houve essa expectativa grande de que ela fosse um menino, ela talvez assuma uma postura masculina tentando
atender isso, né? Ganhar amor. Quando vê, ela estava querendo ganhar um amor, né? Claro, ganhar o Receber um amor, amor. né? Se sentir amada, aceita, esperada, acolhida, Pertencente. pertencente. Então, são várias questões que vão demonstrando para nós, né? E isso muda, como você falou, questões hormonais, né? Testosterona no corpo da mulher, progesterona no corpo do homem, enfim, mas aí já é uma outra questão. Então, tem muitas questões. Só que o que a gente gostaria que quem está aqui assistindo a gente, né, acenda de luzinha, assim, de repente, tá, mas e qual que é a minha questão? Vi que tem uma pergunta ali, já vou abrir. Mas isso tudo pode estar acontecendo com você, ou com quem você conhece, ou com alguma pessoa que você lidera, ou pode estar acontecendo com os nossos filhos, né? Então, pensar nisso, né? Olhar sistemicamente e buscar, será que houve isso? Será que tem esse sentimento? Será que a raiz dos conflitos que eu estou enxergando, será que não pode ser isso, né? E dar um pouquinho mais de atenção a isso, porque essa crise de identidade traz dores que se alastram para todas as áreas da vida. E às vezes você bate numa questão, mas ali é só a pontinha de um iceberg que é muito mais profundo. E essa questão da identidade, né, de nós sabermos quem somos, passa por isso, né, por nos reconhecermos na nossa essência. E o quanto antes a gente perceber isso, melhor. Deixa eu abrir aqui. Pode falar, enquanto eu abro aqui. Falando em crise de identidade, né? Você falou que as dores acontecem, né? Quando há essa crise de identidade. Aí, como você deixou a bola quicando, eu vou ter que chutar. Lá vem. Quando a gente tem crise de identidade, não sabemos quem somos, eu não sei se é nesse lugar que eu me sento, não sei se é nessa empresa que é o meu lugar, o meu assento não é esse. E aí isso se explica muito das crises de hemorroida. Né? Então é uma coisa... Eu dou risada porque eu já tive, dificilmente alguém que nunca teve, né? E quando a gente está em conflito de identidade, viu, Érica? É muito comum, né? O conflito ativo da hemorroida. E é um conflito extremamente emocional, biológico, que impacta no biológico. E o corpo entende que eu não consigo sentar em nenhum lugar, eu não consigo pertencer a nenhum lugar. E é isso, nós olhamos para a empresa, nós olhamos para a vida, né? Nós olhamos para a nossa vida pessoal e profissional. Você viu alguma pergunta aí, Érica? Vamos ver se a galera tem participação ali. Aqui tem a pergunta assim, ó. Como saber se sou uma mulher masculina? Geralmente as mulheres destras de lateralidade, mas daí vale a pena uma nova live. Mas as mulheres destras geralmente têm um comportamento mais masculino. Um bom sinal já é quando a mulher ela atinge orgasmos clitorianos, ela é uma mulher mais destra. Ela é uma mulher mais masculina. Mais destra, não, desculpa. Uma mulher masculina. E como saber que eu sou mais masculina, além da questão da lateralidade, dos orgasmos clitorianos, você também tem o comportamento do dia a dia. Você pega a provedora da casa, aqui um outro exemplo, acho que agora eu vou responder a nossa querida pergunta, não sei se foi ele ou ela que perguntou. Mas, se você é mulher e o seu homem te liga para tudo, tô indo lá, posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que você acha de fazer isso? Olha, o encanamento do banheiro entupiu. E se o teu homem te liga para tudo isso, ao invés dele ligar para você dizendo que resolveu, mas se ele te liga pedindo, é um bom sinal já que você é uma mulher mais masculina. Fisicamente também, a mulher que possui uma silhueta mais reta, em termos de quadril e ombros mais retos, sem a silhueta, já é um bom indício de mulher mais masculina. Assim como peitos originais, seios grandes de fábrica já, maiores, também indicam.
Então são sinais, né? São evidências que a gente vai enxergando dentro da composição. Mas o que manda muito, né, Érica, para quem perguntou, eu não vi aqui quem foi o autor da pergunta, a autora, mas é o comportamento. Quando eu passo a definir coisas no meu lar que, teoricamente, eu não precisaria definir, quando eu passo a ter um homem que pede tudo para mim, quando eu tenho um macho em casa, um macho alfa, que deveria ser um macho alfa, e ele pede se pode ir na padaria. E aí a mulher tem que sempre validar. E é um sinal que você tem, além de uma mulher mais masculina, você tem uma grande mãe em casa, né? Então essas são algumas evidências da mulher masculina, né? Espero que eu tenha ajudado na resposta, ou complicado mais um pouco em casa, né? O que aí assim, ó, daí agora eu vou falar de novo a respeito disso, porque também tenho atendido pessoas, né, com esse tipo de conflito. Chega um momento, Juliana, em que porque assim, ó, não é errado você ter uma postura de liderança, né? Mas isso não pode trazer peso para os relacionamentos, né? Mas chega um momento que essa postura tão determinada aí, vou usar essa palavra, mas não é bem isso, né? Até chega a um ponto de autoritarismo, enfim, né? Essa necessidade de estar forte o tempo inteiro, isso rompe uma das leis, né, do amor, que é o equilíbrio. Isso foge totalmente da questão do equilíbrio e começa a pesar. E aí os relacionamentos, sejam eles quais forem, mas falando aqui do relacionamento, né, conjugal, por exemplo, chega um momento em que alguém vai se cansar, né? E possivelmente seja essa mulher. E é muito comum uma frase assim: eu não aguento mais ter que falar, que tem que ir na padaria, ainda tem que avisar quantos pães tem que trazer, porque é perigoso chegar na padaria e ligar para saber o que era mesmo para levar para casa. Por quê? Começa a haver uma relação de dominância e de dependência, né? Dependência. E aí, essa questão, daí já é um segundo conflito, né? Um conflito dentro de outro conflito. E é o que a gente precisa frisar aqui, né? Que justamente por isso que lá no começo a gente falou que não é para ter julgamento. Por quê? A consciência faz você enxergar e, de repente, aquilo que você pensava que era só um problema de relacionamento é um conflito raiz muito maior e que não vai adiantar apenas, né? Ou talvez nem seja necessário o término, o rompimento de um relacionamento. Porque se você não entender a causa do conflito, há uma grande chance de viver um novo relacionamento com os mesmos conflitos, porque a raiz do conflito se manteve, né? Então, quando a gente para um pouco para olhar para nós mesmos, ao invés de ficar olhando para fora, né? A gente vai conseguir, com certeza, trabalhar muito melhor esses conflitos. Por isso que a gente sempre está falando aqui, pensando em como cada um pode se olhar, né? E nunca em como a gente vai... Porque é muito comum, né? Igual eu lembro, assim, né? Que às vezes, o tempo que eu trabalhava bastante na igreja, assim, as pessoas falavam: ai, fulano tinha que estar hoje na missa para escutar o sermão do padre. Não, não. Se você que estava aqui hoje, era você que tinha que escutar. Né? A gente tem muito a postura ainda de escutar a live e falar assim: ah, você tinha que ter assistido. Se tinha que ter assistido, a live dá, né? Pra gente mandar pra pessoa assistir, porque tá ficando salvo aqui. Mas se você que tá aqui, né? O que esse conhecimento traz de luz para você? Tem outra pergunta aqui, Juliano, vamos ver qual que é. Essa é boa. Como reverter essa situação? Reverter, né? Depende de que situação, né? A gente falou de tantas aqui, né, Érica? Eu entendo que ela está perguntando como eu deixar de ser mais masculino. Foi uma mulher que perguntou? Foi. Uhum. O primeiro passo é você entender qual é o seu lugar. Se de repente eu olharia para o teu sistêmico, será que na minha família, as mulheres da minha família foram masculinizadas? Como é a história dos seus pais, dos seus avós, das suas avós, das suas bisas?
como é a história dela, se ela que teve essa honraria. E cabe a você, se você sentir que o teu feminino, você quer fazer questão que esse feminino aflore, primeiro você entenda se há algo sistêmico. Poxa, na minha família todas as mulheres sofreram assim. Na minha família todas as mulheres tiveram homens fracos. Então, como eu posso mudar? Conduzir, desenvolver a capacidade intelectual sua e do seu esposo. Como seria apresentar para o seu esposo as 3 leis do amor? Como seria você mostrar para ele sobre hierarquia? Quando vejo casais que colocam os filhos na frente dos seus pares, como seria você apresentar para o seu marido a lei do equilíbrio, que é a lei de dar amor e receber amor? E se eu tenho uma honraria sistêmica, ou seja, na minha família só tivemos mulheres fortes, como seria você chegar para o seu marido e falar assim, meu, cara, seguinte, senta aqui que eu quero falar com você. Eu sou mulherzinha, eu sou a menininha da história. Você pode usar a comunicação violenta, você pode usar a comunicação não violenta. Mas como curar é entender o sistêmico, se posicionar como tal. E se as pessoas que fazem parte desse sistêmico, a avó, bisavó, estiverem vivas, melhor ainda, que eu possa ouvir a história delas. Mas eu posso devolver a história que é delas. Olha que bacana se ela estiver viva. Eu, neta, devolvo a você, bisa, a sua vida, a sua condição. Porque eu quero colocar o meu feminino no lugar dele. E quando eu começo a entender isso, eu aloco nos lugares corretos. Então, para se livrar, a primeira pergunta que eu faria para você que fez essa pergunta é o quanto você deseja ser o feminino da história. E se você se der conta que o masculino, ou seja, o teu cônjuge, também tem uma história onde os homens foram pequenos, os homens foram menores. E aí nós temos 2 grandes desafios pela frente, que é o feminino tomar o seu lugar e o masculino crescer. E aí se explica muita coisa. Então espero que eu tenha contribuído para a resposta. Ai, ai, dica aqui de quem vive esse processo diariamente, né? Até hoje eu tenho aprendido a deixar as pessoas abrirem as portas aí, porque eu corro o risco de enfiar a mão na maçaneta. A gente tem... toda vez que a Érica vem aqui na sala, eu só não dou um tapa na mão dela para ela não abrir a porta por detalhe, mas eu sempre corrijo. Aos poucos eu tô me adaptando. O que acontece? Isso é uma coisa, gente, que principalmente se for sistêmico, né? E geralmente é algo que está entranhado nos nossos hábitos. Então é preciso muita consciência e essa busca diária por você reforçar esse desejo de deixar com que a feminilidade venha, aflore novamente, né? De uma maneira leve, saudável, sem ser forçado também, sem ser um peso, preciso ser feminina, porque também não vai funcionar se for uma coisa impositiva, né? Então, é você se permitir se redescobrir na sua essência, uma busca interior. Então, tem muita coisa que ajuda, né? A busca de conhecimento é a primeira delas. Mas o teu interior vai favorecer muito, porque você, na sua essência, você é. Então, é como ajudar um rio voltar para o seu curso natural. Existe uma força interior muito grande desejando que você seja feminina. Então, se você buscar isso, com certeza isso vai acontecer de uma maneira muito mais natural. Existem inúmeras meditações de resgate do sagrado feminino, né? Existe muito conteúdo a respeito disso, mas uma coisa, Juliano, que eu até deixei separado aqui, que foi uma coisa que eu busquei há muito pouco tempo, inclusive dentro do processo, né, que você tem me ajudado bastante aí a viver, foi que mulher eu quero ser. Porque muitas vezes a negação do feminino está ligada a padrões
femininos que eu convivi que eu não quero repetir. Então, se eu não quero repetir padrões femininos que eu reprovo, talvez eu não escolha um novo padrão feminino, mas eu escolha um padrão masculino. Então, se eu não me dava bem com a minha mãe ou com a minha avó, enfim, né? Mas eu tinha uma predileção pelo meu pai, pelo meu avô, né? Por uma figura masculina, talvez eu então escolha intuitivamente repetir um padrão masculino só porque eu estou fugindo de um padrão feminino que eu não quero repetir. E aí, ou então porque foi assim com as minhas, né? Com quem veio antes e eu estou repetindo isso sem nem saber, né? Inclusive, né? Então, o que eu fui buscar? Quem me fez foi Deus, né? E quem nos fez foi Deus. Nos fez homem e mulher. E se fez diferente é porque algum objetivo tinha para ter essa diferença, senão tinha feito tudo de um jeito só, né? E se ele que fez, né, o manual de instrução deve ter para que serve cada um. E eu fui lá buscar, né? Qual é o modelo de uma mulher feminina, de uma mulher virtuosa, né? E aí eu encontrei um manual. E nele tenho me inspirado a cada dia, porque é uma construção, né? Primeiro, a desconstrução do modelo instalado, né? E a construção de um novo modelo desejado. Não é fácil, né? Obviamente. É uma ruptura monstruosa, é uma ruptura monstruosa de padrão. Mas é uma escolha, é uma decisão. Como você falou, cada um tem a vida que merece. Eu tenho decidido que eu mereço uma vida melhor todos os dias, então tenho me empenhado em buscar isso, né? E, consequentemente, compartilhar também isso com vocês. Eu quero pedir, eu sei que a gente já passou até um pouquinho do horário aqui, mas eu quero pedir a licença para vocês para fazer uma leitura desse trecho, que está lá em... Viu, Erika? Deixa eu passar um código importante aqui para a galera. Sim? Para a gente também, aquela pergunta de como eu faço para achar o meu feminino, se eu sou casada, eu chego e falo para o meu marido, eu percebo o meu marido assim, será que esse meu marido ele quer uma fêmea do lado dele? Ou será que ele quer a própria mãe do lado dele? Porque eu não podia deixar de falar isso. Eu não posso ficar como se fosse uma sessão de coaching aqui dando uma porrada. Será que o macho alfa que está do seu lado, ele procura a própria mãe? Ou ele quer a fêmea do lado dele? Então, esse processo de libertação ou de encontro do seu feminino, não libertação, mas passa por essas duas perguntas. Você quer uma fêmea para você ou você quer sua mãe? E aí, mãe e filho não se casam, não fecha a conta, né? Mas era esse código, Érica. Vamos lá. É nada, alguém riu ali. Deve ter. O código deve ter feito sentido. Uma esposa, ó, a mulher exemplar, ou em outra leitura, uma mulher virtuosa. É uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Avalia um campo e o compra. Ela é próspera pelo jeito, né? Tem servas, compra campos. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio, é lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe aos necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Fez cobertas para sua cama, veste-se com linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade.
onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então, às vezes, as coisas são mais simples do que a gente imagina, né? No sentido de ter clareza. Claro que a construção, né? A desconstrução e reconstrução de um padrão é algo que exige de nós uma postura autorresponsável, né? Então, honro a história de quem veio antes de mim. Já contei aqui para vocês que fui lá falar com as minhas avós, né? Entregar para elas a história delas, agradecer por elas isso. A gente é resultado das lutas vividas e a gente traz, com certeza, muitas cicatrizes emocionais, mas a gente sobreviveu. Então, a gente pode fazer escolhas hoje de fazer uma história diferente, né? A partir do conhecimento que nos é entregue todos os dias. Né, Juliano? Muito bem, muito bem. Um belo texto. E o padrão, né? A gente fica muito confuso, as pessoas ficam confusas. O padrão, a gente tem que, cada dia que passa, a gente precisa ter uma ruptura de aprendizado, né? Hoje, eu estava falando sobre isso com a minha cliente de agora a pouco. Quando a gente desenvolve a nossa capacidade intelectual, chega uma hora, aquela frase, nunca foi tão claro para mim, aquela frase de as aves de mesma plumagem sempre voam juntas, né? E chega momentos que na vida do casal, onde a gente tem que preservar, é que às vezes há um descolamento de capacidade de desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual também passa por essa questão de o que é o masculino, o que é o feminino. Só que a gente não dá bola para isso ao longo da jornada de vida a dois, a gente acaba só prestando atenção na sobrevivência, no futuro financeiro, nos bens que possui, mas a gente acaba esquecendo da herança divina, né? Desse desenvolver para maturar. Desenvolver para maturar. E é uma coisa que eu acredito muito, viu, Érica? Quanto mais maduro nós estivermos, menos eu adoeço. Ou a minha fase de cura, ela é mais curta do que... Desculpa, a minha fase ativa do conflito, da doença, ela dura menos. Então, e às vezes essa masculinidade do feminino pode ser um conflito de décadas, de gerações entre as famílias. Então, é dessa forma que a gente contribui. Eu não posso deixar aqui só de deixar um abraço para a minha prima que entrou aqui lá de São José dos Campos, uma das arquitetas mais fantásticas que esse planeta já teve. Eu vi também que o Maurício, o meu irmão Maurício Morralen Valente também passou por aí agora há pouco. E queria deixar aqui um grande abraço para eles dois. Esses dias até vi uma foto aqui da minha prima tomando uma cerveja comigo há muito tempo atrás. E me veio essa lembrança. Um beijo, viu, Cris? Saudade de vocês todos aí. Isso aí, bonitona. Isso aí. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui conosco. Espero que a gente tenha conseguido, né, Juliano, entregar um pouco aí de conhecimento para vocês. Nos envie aí no direct. A gente está montando também um grupo para que a gente possa se conectar mais de perto, para que a gente possa tirar dúvidas. Então, lugar onde a gente vai entregar um pouco mais de conteúdo por escrito, alguma coisa em vídeo, onde a gente vai disponibilizar o canal do YouTube para que vocês possam ter acesso, porque o conhecimento é algo que vai nos libertando, trazendo, né, um pouco mais de consciência
E a gente vai melhorando aí, lapidando, né? Cada pedacinho de quem a gente está se tornando, amadurecendo e evoluindo sempre. Juliano, obrigada mais uma vez. E tamo junto aí, né? É Até isso aí. quinta-feira que vem, se Deus quiser. Quero agradecer de coração, esse projeto é maravilhoso. E só deixar um recadinho aqui para quem quiser receber os meus áudios que eu envio já para muita gente. É só entrar em contato no direct para mim. Eu sempre, um direct aqui no Instagram, e eu sempre mando. Eu já falei sobre isso, né, Erika, mas eu tenho estudado muito filosofia e a história. Ontem fiquei assistindo, a Carla fala, até briga comigo que eu vou dormir tarde, né, mas ontem eu assisti uma hora e meia de história sobre o primeiro Papa, né, Pedro, né, e 67 anos depois de Cristo, e foi fantástico, né, eu vejo quanto, e eu misturo nos meus áudios tudo isso, viu, gente, filosofia, cristianismo, reprogramação, medicina germânica. Então, para quem quiser receber, todas as sextas, é só enviar um direct que eu cadastro, e eu teria o maior prazer, a maior honra de estar enviando. E é isso, um beijo a todos, obrigado, obrigado, obrigado mesmo, porque isso tudo para mim é uma grande felicidade, né, de estar aqui. A Érica sabe o quanto representa para mim essas lives e essa disruptura de imagem. Eu tenho aqui muita felicidade. Um beijo a todos, amor. Daqui a pouquinho estou em casa. Você vai ter que vir me buscar, né? Óbvio. Eu estou no escritório, eu estou em casa. E é isso aí. Um beijo, obrigado, Érica. Beijo, Um obrigada abraço a a você. Jéssica aí para todo mundo e a gente Até se vê. mais. Até mais, beijo.